quer puxar já então? Quer começar, LF? Cara, Puxa. vambora. Vambora então, meu diretor. Muda a Solta cena aquele aí pra gente. funkzinho e muda a cena, Diretovski. Muda a cena porque O hoje é diretor dia falou aqui dele. no ponto que não tem funk hoje. Cara, olha só. Hoje a nossa transmissão ela tá um pouco precária, tá? A verdade é essa. Ela tá um pouco precária. Clube de Regatas do Flamengo que venceu. Perfeito. Venceu, mas Flamengo não aí convenceu, parece, tá? parece que tá começando a entrar nos trilhos, parece que não tá. Será que tá? Será que vai? Será que não vai? Eu quero te ouvir, LF, porque eu gosto quando você começa falando de Flamengo, você que sempre tem opiniões bem polêmicas, Que isso. e eu quero te ouvir. Então vamos começar aí falando do Flamengo. Uma vitória, os 3 pontos importantes, né, dentro de casa, essenciais que não podem faltar contra um time, com todo respeito ao Goiás, um time menor e que não vai brigar pelo que a gente está brigando. Vocês entendem muito bem disso, não preciso ficar explicando aqui, mas vai que um goiano vê isso aqui e fica puto comigo, né? Hoje em dia, Certo. o Flamengo venceu por 2-0, gols de Pedro e Everton Ribeiro. Fez uma partida boa até, mas eu acho que tem muita coisa a evoluir ainda. Não me convenceu, principalmente na parte ofensiva. Cara, o Flamengo tá perdendo muito gol mesmo. Assim, perde chances que podem fazer falta em certos jogos, como aconteceu no domingo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo perdeu chances que fez falta e o Atlético não perdoou e fez 2 gols. Contra o Goiás, a gente conseguiu passar batido, que o Goiás é um time mais inferior, e o Flamengo conseguiu segurar bem ali na defesa. Uma excelente partida do goleiro da base, o Matheus Cunha, que ó, vou te falar, com essa fase aí do Santos, eu acho que ele tem grandes chances de brilhar e segurar essa titularidade. É muito cedo pra falar isso ainda, muito cedo pra fazer isso, igual fizeram com o Wesley agora, o moleque tá sendo queimado nas redes sociais, não vem jogado bem, mas eu gosto bastante dele, mas tá sendo queimado. Tem que tomar cuidado também agora com o Matheus Cunha. Mais um jogo do Flamengo interessante. Eu consigo ver o Flamengo agora mais com a cara do Sampaoli. O time vai ganhando a cara dele, né? Um time mais ofensivo, time mais agudo, aproveitando bastante as jogadas ali da ponta, com Cebolinha e Ayrton Lucas, principalmente ali pela esquerda, onde saiu o primeiro gol. O Ayrton Lucas muito rápido, chegou na frente do defensor e sofreu o pênalti. E aí acontece uma tragédia ali, né? Uma pequena tragédia que o Pedro, quando a fase do Flamengo não é boa, irmão. Que zica é essa? Jogaram a praga aí no Flamengo, o cara se machucou batendo pênalti. Nada dá certo. E bateu um pênalti tranquilo, ele não encheu o pé nem nada. Ele virou o pé, bateu no cantinho e sentiu ali a coxa, a virilha ali, né? E vai desfocar o Flamengo por 10 dias. Não joga o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, isso é muito preocupante. Preocupante. Ele é o nosso principal jogador hoje em dia ali no ataque, né? A gente tem Gabigol, tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique voltando, Cebolinha reencontrando bom futebol, mas o Pedro é o Pedro, né? O nosso centroavante. Pra mim, atualmente, é o craque do Flamengo. A gente vai ter esse desfalque aí contra o Fluminense e contra o... E na rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Mas eu vejo o Flamengo evoluindo. Falta acertar esse sistema ofensivo ali na hora de definir o jogo. Perde muito gol mesmo. O Sampaoli até falou sobre isso, que não tá entendendo o que tá acontecendo. Vamos melhorar a finalização e tem tudo pra dar certo. Nosso time, cara, sempre falo isso aqui, nosso time é o melhor elenco do Brasil. A gente tem condição de brigar pelos 3 títulos. Mas atualmente eu não vejo o Flamengo com essa vontade, assim, podemos dizer. Com esse empenho de brigar pelos 3 títulos. E se continuar, infelizmente, se continuar assim nessa inconsistência, a gente não vai brigar por nenhum. Verdade. Então tem que abrir o olho, tomar cuidado e buscar evoluir aí, principalmente nessa parte ofensiva. Defensiva também, às vezes dá uns mole, dá uns brancos ali, mas eu acho que o Léo Pereira e Fabrício Bruno vão se consolidar na zaga. Davi Luiz vem muito mal. Rodrigo Caio já era, acredito. Espero que não, que ele se recupere. Que isso, Mas- já era, mano. Cara, de 10, quantos jogos ele faz aí? Quantos ele se machuca, tá machucado? É Eu complicado. acho que... É uma muito peça que não tem complicado, como muito contar, né, complicado. mano? Não tem como Não dá pra contar. você contar com ele. Aí vai precisar dele em jogo importante. O cara vai estar sem ritmo nenhum de jogo, porque veio vindo machucado ou muito tempo sem jogar. Então, tá na hora de ver isso aí. Até na janela de meio do ano, ver isso aí, ver pra dar uma mexida aí no elenco, trazer peças de reposição, dar um refúgio aí no time e mandar embora quem tem que ir embora. Mas a questão é, deixa eu só te fazer uma pergunta, antes de passar pro Vini. Mas você e o Vini também, óbvio, quando ele começar o comentário dele,
Vocês enxergam algum time querendo o Rodrigo Caio nessa situação atual que ele tá? Ah, cara. Cara, cabe em muitos times. Não, muito caber cabe, mas será que algum time vai ter essa condição de manter o jogador mesmo com todas essas dúvidas? Não sei se condição, mas será que algum time vai estar disposto a talvez passar por isso? Cara, então, ele já provou que é um zagueiraço. Isso é óbvio. Não, sim. Ele é um zagueiro, um xerifão ali, um cara experiente já. Quando ele veio pro Flamengo, ele não era tão experiente ainda. Ele... Posso estar enganado, tá, galera? Que eu não tenho a mente do PVC aqui nem nada. Eu acho que ele tinha uns 24 anos ali, 25, quando veio pro Flamengo, em 2019. Se bobear até menos. Ele era um cara que tava se provando ali, saiu meio que chutado do São Paulo, né? Tinha 25 anos. Quando 25 ele anos? Não, perfeito. Ele tá com 29 agora. Na verdade, ele tava até. Ele tava com 25 anos, por volta de 25. Então, Hoje ele tá com 29. Então, perfeito. Saiu meio chutado do São Paulo. Eu acredito que um time que pegar ele vai ter que entender os problemas dele e tentar reformular ali, ajudar ele a evoluir essa questão física, como aconteceu com o Renato Augusto quando voltou pro Corinthians, vocês lembram? Todo mundo dizia que era um cara bichado, o Corinthians segurou ele lá, recuperou ele e foi muito importante em 2 conquistas pro clube. Então acredito que o time que for atrás do Rodrigo Caio, caso ele saia do Flamengo, vai ter que entender isso, fazer um trabalho forte ali para ele se recuperar 100%, e ele conseguindo se recuperar é titular em muitos times do Brasil, muito mesmo, até no Flamengo mesmo. Se ele se recuperar, conseguir se recuperar bem, ele cabe titular aí no time do Flamengo, na minha opinião. Sim, eu acho que também o problema do Rodrigo não é só dos clubes que queiram contratá-lo, mas também em relação ao próprio Rodrigo Caio, porque quanto que ele recebe no Flamengo hoje? Meio milhão? 500 mil reais? Deve receber uns 600 mil. 600 mil? Então, isso aí pro Flamengo, mas tipo, é meio que uma, tipo assim, não passa por renovação ainda, né? O contrato dele ainda tá ativo, mas eu creio que se ele renovar com o Flamengo vai querer abaixar esse contrato. E caso ele deve, né? deve abaixar, né? Porque é um jogador que é difícil de se contar nos dias de hoje. E caso ele vá para outro time, obviamente que o salário dele vai cair drasticamente. Então tem que ser um acordo entre as duas partes, né? O Rodrigo entender que, infelizmente, as lesões acarretaram vão acarretar, né, numa aposentadoria precoce, né, para ele, porque ele tem 29 anos. O Gil aí, por exemplo, 35 anos do Corinthians, titular. Titular, isso. Então ele pode acabar tendo uma aposentadoria precoce, mas ele tem que entender qual é a importância dele no time do Flamengo atualmente. E se ele for para outro time, tem que entender que infelizmente ele não é mais o Rodrigo Caio de 2019, 100% saudável e tudo mais. Não, perfeito. E sobre o jogo, Vini, o que você achou? Você que assistiu a partida, o que você achou da atuação do Flamengo? Fala pra gente. Pode falar mal. Uma rápida adendo aqui. Será que o problema com as lesões do Rodrigo Caio não é o departamento físico do Flamengo? Porque ele chega no final de 2018, 2019 inteiro, ele joga muito bem, em alto nível, sem lesão. Sendo que a partir do mês de 2019, o departamento de futebol inteiro foi tomado por Jorge Jesus e sua equipe. Desde que eles saíram, o Rodrigo Caio não teve mais sequência por conta de lesão. Será que isso não tem alguma ligação? É complicado a gente afirmar isso, né? Mas tipo assim, tem sentido na sua fala. O problema é que o Rodrigo Caio ele já vem de um histórico de lesão, né? E tal, não é algo de hoje. E 2019 foi um ano que tudo deu certo pro Flamengo, rapaziada. Foi um ano atípico, né? Todas as contratações que o Flamengo fez deram certo. O Bruno Henrique, que não veio nem pra ser titular na época, porque o Vitinho era a maior contratação do Flamengo, né? Até um tempo atrás. Perfeito. Uhum. O Bruno Henrique não veio nem pra ser titular, foi um dos protagonistas. Acho que dividiu o protagonismo ali com o Gabigol. O Gabigol foi um pouco maior protagonista por conta dos 2 gols na final, né? Dando o título pro Flamengo. Mas, pô, tu vê aí a diferença e tal. Pablo Mari, que é um zagueiro que ninguém conhecia, que veio no meio do ano, foi um monstro, foi um zagueiro perfeito. Eu acho que em relação à zaga do Flamengo, ele se encaixou, casou com o Rodrigo Caio, né? Além de todas as peças que vieram, né? Felipe Luiz, o próprio Rafinha e tal. Sim. Então acho que tem um pouco a ver com isso também, entendeu?
foi um ano que deu tudo certo, não tem outra expressão para dizer, como esse ano tá sendo o ano que tá dando tudo errado. As contratações não estão dando certo, as contratações de técnico, né, o Vitor Pereira não deu certo, o São Paulo está começando a caminhar agora, e o Flamengo foi vice em todos os títulos que chegou à final, né, que disputou. Então, é isso, basicamente isso em relação a essa parada do Rodrigo. Não, e só pra finalizar aqui do Rodrigo Caio, Vini, essa questão das lesões do Rodrigo vem antes do Flamengo. Exato, eu lembro que já no São Paulo ele vinha lidando com muitas lesões. Isso época de seleção, quando ele estava sendo cotado para a Copa do Mundo, já vinha tendo esse assunto de, cara, o Rodrigo Caio é um jogador muito inconstante no sentido físico, ele teve algumas chances de ir para a Europa, e acho que a questão física pesou muito nesse sentido também. Então acho que, tipo, nesse caso específico, o departamento do Flamengo até pode ter ajudado as lesões a continuarem, né? Mas acho que não foi culpa 100% não. Mas enfim, pode continuar, Vini, depois eu entro. Beleza, agora, tipo, acho que a frase que fica para o jogo de ontem do Fla foi que o Flamengo vence, mas não convence, tá ligado? Perfeito. Sim. Eu acho que é principalmente isso. A gente teve como LF, trouxe a informação, o Matheus Cunha titular. Eu acho que pela torcida, né? A torcida quer ver o Matheus Cunha titular. Só que na coletiva, né, do Sampaoli, ele disse que o Santos ficou fora do jogo de ontem por conta da lesão da cabeça e ponto. Ou seja, ele deixou subentendido que o Santos continua sendo o titular do Flamengo e ele só esteve fora por conta da lesão que ele teve, né? Lesão não, né? Do choque que ele teve no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Lesão com o joelho do Vitor Roque, pô, joelhada na cabeça é algo muito preocupante, então o Flamengo preferiu poupá-lo nesse jogo para provavelmente jogar no domingo, né? Então, acredito que foi isso. Além disso, a gente teve o BH, o Bruno Henrique, né, que retornou agora e foi a partida que ele teve mais minutos, rapaziada. No total, ele teve 78 minutos. E isso por conta da azarada cobrança de pênalti do Pedro. Não porque ele perdeu o gol, ele fez o gol, mas porque ele saiu lesionado e o Flamengo informou hoje, né, que o Pedro sentiu um incômodo no adutor direito e já iniciou o tratamento, mas não tem ainda uma resposta concreta, né? Se ele vai voltar na semana que vem, se ele vai jogar o Fla-Flu. Então ele fará exame, ele já fez os exames hoje e o Flamengo vai dar uma resposta a respeito do jogador. E o BH ele não foi tão efetivo, né? Principalmente pela posição que ele foi escalado, ele entrou no lugar do Pedro, que é o centroavante. Então, vocês sabem que, pô, quando o jogador muda de posição, ainda mais vindo de lesão, a gente não pode esperar que ele faça milagres, que ele faça milhões de gols, nem tenha uma partida eficaz. Sim. Mas ele foi bom dentro do jogo, ele exerceu, pela posição que ele exerceu, que ele não estava acostumado, ele foi bem no jogo e construiu boas jogadas. Teve até um passe para Arrascaeta, que o Arrascaeta finalizou meio prensado, né, com o zagueiro. E teve disparadamente, não sei se vocês concordam, mas ele teve disparadamente a melhor partida pós-lesão dele. Vocês concordam? Concordo. Sim. Ele não tá 100% ainda, mas tá tentando. Ele tá brigando. Ele tá tentando jogar como ele jogava, mas ele não consegue ainda, na minha visão, sabe? E esse ponto do Vini, dele ter entrado em outra posição, acho que pesa muito, porque o último jogo do Bruno Henrique atuando como centroavante, que eu lembro que ele realmente foi muito bem, foi aquele jogo contra o Corinthians em 2019, que ele faz 3 gols, né? Mas olha só, vocês não acham que jogando nessa posição foi melhor pra ele até ontem, que jogou muitos minutos, não tá 100% ainda, jogar na ponta ia desgastar muito mais ele, sabe? Exato, Sim. Ainda mais o Sampaoli que gosta, né, das posições fixas, não como jogava o Jorge Jesus com os 4 lá da frente, eles têm essa liberdade de ficar rodando, né, o Gabigol de centroavante, o Mora tava na ponta, cruzando a bola, fazendo um arco pro Bruno Henrique cabecear e tal. As posições com o Sampaoli são mais fixas, né, são posições fixas, então ele de ponta, fixo, tendo que voltar para marcar e tal, eu acho que realmente seria complicado. E em relação ao que o LF disse, né, sobre ele estar longe da sua condição física ideal, o Sampaoli falou isso ontem, ele falou, abre aspas, ele ainda está longe da sua melhor condição ideal. O time tem muitos jogadores que precisam evoluir e ter sua melhor versão. Estamos tentando impulsionar para que o Flamengo tenha seu melhor nível competitivo. Isso diz muito também pelo Arrascaeta, né, que ficou um mês fora e voltou contra o Racing. Ontem também começou como titular e fez uma boa partida também. Você vê que o Flamengo muda totalmente a sua cara quando o Arrascaeta está em campo. Isso é muito bizarro, o quanto ele é um jogador necessário para o Fla.
E além do destaque do BH e do Arrascaeta voltando a ser titular, a gente também teve o destaque das joias do Flamengo, né, rapaziada? Sim. O Vitor Hugo entrou muito bem mesmo nesse jogo, entendeu? E às vezes a gente fica até meio receoso em relação às jovens promessas do Flamengo pelo que tá acontecendo ultimamente com o Wesley, né, rapaziada? Ele tá sendo criticado por algumas pessoas da torcida. Só que o Vitor Hugo não sentiu a pressão e jogou muito bem esse jogo, rapaziada. E além disso, a gente teve o destaque também do Pulgar, né? O Pulgar tá sendo muito importante pro Flamengo. Os 3 jogos que ele jogou, ele foi importante pro time, principalmente para passar aquela sustentação no meio de campo que tava faltando quando o Gerson ainda não tava 100%, né, bem, tava meio irregular, e também com o Vidal a gente vê que o volante chileno, né, o Pulgar, ele tá crescendo muito de produção com o Sampaoli, até porque eles já trabalharam juntos quando o Sampaoli era técnico do Chile em 2015. O Pulgar só tem cara de novo, mas ele tem 29 anos, então jogou bem, tá se mostrando um cara que tá fazendo a diferença ali pra fazer aquela sustentação no meio campo. Agora, rapaziada, algo que foi pouco comentado nas transmissões e também nos programas esportivos de hoje, em geral, foi o Gabigol tá de fora. Quero saber a opinião de vocês. O 10 da Gávea fez falta no jogo de ontem? Pô, sei lá, velho. Eu não tenho uma opinião em relação a isso, sendo bem Então, sincero. eu acho que... Porque... Pode Por falar, favor. como eu já falei, você pode falar agora. Não, no final eu entro. eu só ia falar uma frase e eu ia fazer uma pergunta, ia deixar pra vocês responderem. Porque é o seguinte, o Gabigol tem impactado tanto assim positivamente no jogo do Flamengo a ponto de fazer falta? Exatamente. É um bom ponto. Cara, eu acho que depende muito. É uma parada meio que difícil pra caraca, Paradoxal. Porque, pô, é um cara que a torcida é muito identificado. É um cara que todo mundo que é flamenguista, claro, gosta. E eu vejo ele como um cara importante pro Flamengo, sabe? Eu não quero que o Gabigol saia, por exemplo. Eu não quero nem saber do Gabigol sair do Flamengo nem tão cedo. Mas ele não vem jogando tão bem assim. E ontem não fez falta. A minha opinião sobre ontem é que ele não fez falta ontem. Mas isso não quer dizer que eu quero que ele seja reserva ou que ele saia do Flamengo, entendeu? Entendi. Eu acho E que é mais você, ou menos Arthur? por aí. O que você achou do jogo de ontem? Cara, então, falando sobre a partida, eu acho que essa partida ela diz muito sobre o que é o Flamengo 2023, tá? Que é nada mais do que um time inconstante. A gente não pode esperar nada do Flamengo em 2023, a gente não sabe o que esperar do Flamengo. Foi igual o Vini falou no primeiro episódio, se eu não me engano, sobre o Vasco. Como que o Vasco joga? Vai jogar atacando? Vai jogar reativo? Esse não é o problema do Flamengo, tá? A gente sempre espera que o Flamengo jogue de uma maneira ofensiva e propondo o jogo. Mas a gente não sabe qual o nível de atuação que o time vai ter, porque se a gente reparar, o Flamengo não conseguiu vencer as últimas 3 partidas no Campeonato Brasileiro, né? Contra o Botafogo, contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense. E nessas 3 partidas o Flamengo jogou bem. O Flamengo produziu, o Flamengo foi pra cima, o Flamengo conseguiu ser dominante em alguns momentos. E nessa partida contra o Goiás foi completamente o oposto. O Flamengo venceu, mas não convenceu e conseguiu os 3 pontos. Que eu acho que no momento era mais importante do que a atuação em si, tá? Eu não gosto dessas análises resultadistas que ignoram a atuação e só focam no resultado, mas eu acho que para essa partida em específico era isso que importava pro Flamengo, porque o Flamengo mais do que tudo precisava de confiança. E eu acho que essa partida foi um pequeno passo para devolver a confiança dos jogadores, ainda mais dos jogadores que estavam mais abalados, digamos assim, pela pressão externa. A gente tem o exemplo do Pulgar, que o Vini trouxe muito bem. A gente tem o exemplo do Cebolinha, que o LF trouxe muito bem. Que os dois vêm produzindo muito depois da chegada do Sampaoli. O lado esquerdo do Flamengo, com o Ayrton Lucas, o principal jogador do Flamengo na temporada, e com o Everton Cebolinha, que vem numa crescente muito forte, é o setor mais forte do Flamengo hoje. Tanto que o gol de pênalti do Pedro sai dali. A jogada acontece com uma tabela entre o Cebolinha e o Ayrton Lucas, que avançou e sofreu o pênalti. Então, o Flamengo hoje é um time que oscila. Óbvio, estamos no começo do trabalho, a gente não pode esperar que tudo seja mil maravilhas, apesar do Sampaoli ser um treinador que implemente o seu estilo muito rápido. Mas o Flamengo tem tido essa inconstância, e eu acho interessante a gente perceber que o Flamengo joga bem contra times fortes, mas venceu os times que são mais fracos. Se a gente pegar as vitórias do Flamengo nessa temporada, a gente tem a vitória contra o Nublense, a vitória contra o Maringá e a vitória contra o Goiás, que sinceramente são adversários que não servem de parâmetro para a temporada.
os adversários que realmente importam, que é o caso do Fluminense no próximo jogo da Copa do Brasil, ou então os últimos 3 que eu citei aqui, Botafogo, Atlético Paranaense e Internacional, o Flamengo teve dificuldades. Óbvio que o Fluminense ainda não estava com o Sampaoli, mas o Flamengo, apesar de apresentar um bom futebol, não tem conseguido vencer. O Flamengo tem pecado muito nas finalizações, o Flamengo às vezes consegue chegar, mas não consegue entregar o gol, que é o que importa, né? Mas apesar dos pesares, eu concordo quando o LF fala que o time vem tendo evolução. Eu acho que principalmente no quesito individual. Cara, o Eric Pulgar estava sendo muito criticado, principalmente depois do Mundial que ele fez. O Mundial que ele fez foi muito fraco. A torcida já estava se perguntando, cara, por que trouxeram esse cara? Qual foi o objetivo? Óbvio que a gente tentou suprir a saída do João Gomes, que foi essencial para a temporada passada, e o Pulgar não estava tendo essa posição ali, né? O Pulgar não estava substituindo nada. E encaixou bem ali com o Vitor Hugo, que tem tudo para crescer muito nessa temporada com o São Paulo. Só comentando aqui. Não, perfeito. A chegada do Sampaoli, ela elevou muito o nível do Pulgar, porque como o Vini bem colocou, eles já trabalharam juntos na seleção chilena. E a outra coisa foi o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, após Sampaoli, vem se transformando em outro jogador, bem próximo daquele jogador que a gente se acostumou a ver no Grêmio, que a gente se acostumou a ver na seleção brasileira em 2019, por exemplo. Um jogador que destoava muito, um jogador que você jogava a bola nele, poderia esperar alguma jogada para decidir um jogo, para gerar um perigo. Então acho que o Sampaoli vem chamando atenção muito por causa dessa recuperação dos jogadores que vinham sendo muito questionados. Eu acho que o time ainda precisa encontrar o seu caminho e a sua melhor versão se quiser brigar por título em 2023, tá? Seja no mata-mata ou nos pontos corridos. Mas eu acho que essa confiança que o time voltou a ganhar, sair da zona do rebaixamento, ter uma vitória, apesar de ser contra o Goiás, eu acho que foi um indicador de que, ok, o time tem um futuro ali. Pode ser que esteja muito pequenininho ainda, que seja uma luz muito fraca numa escuridão imensa, mas tem uma luz. E eu acredito que se derem tempo ao São Paulo, se a torcida entender o momento do Flamengo de reformulação, entre aspas, eu acho que tem tudo para chegar no médio a longo prazo com um time, não sei se redondinho, mas pelo menos não sendo tão oscilante quanto agora. Exato, porque na minha opinião que vem sendo o que o Flamengo vem tendo de problemas, né, nos tempos atuais, é que não consegue se portar como o principal time quando enfrenta times que vão brigar ali pela mesma posição, podemos dizer assim. Foi como aconteceu com o Inter, foi como aconteceu com o Atlético Paranaense, foi como aconteceu com o Fluminense no segundo jogo da final. Então acho que o Flamengo se sente confortável jogando contra o Goiás, o Curitiba, times nivelados por baixo, né, que vão disputar ali na parte de baixo da tabela, mas contra times que o Flamengo normalmente demonstra ser superior, no caso, por exemplo, do Internacional, do Atlético Paranaense, por mais que tenha jogado os 2 jogos fora, o Flamengo não apresenta reação quando toma os gols. Principalmente pelos gols tomados contra o Internacional, 2 gols do Maurício, tá ligado? Gols bizarros que podem apontar um monte de falhas individuais. Mas é basicamente isso, rapaziada. O Flamengo tá tomando a cara do São Paulo aos poucos. A torcida tem que ter paciência. E aquela informação que eu sempre trago: São Paulo está 71 jogos agora sem repetir a escalação. A última vez que repetiu foi em 2021 com o Olympique de Marseille. E o Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa, na Arena Fonte Nova, na próxima rodada do Brasileirão, no sábado, às 4 horas da tarde. E é basicamente isso, rapaziada. Mais alguma coisa a acrescentar sobre o Mengão malvadão? Acho que foi tudo. Eu só acho que, como a LF disse, eu quero reiterar isso aqui, temos que ter paciência, principalmente com os meninos. Perfeito. A torcida já tá queimando o Wesley é um lateral muito bom, o menino é muito novo, óbvio que ele vai ter os momentos de oscilação, mas é isso, paciência. Vitor Hugo tá chegando agora, o Matheus Cunha, um excelente goleiro que pode tomar a vaga do Santos aí, igual foi o Neneca naquele momento. E tomara que não tenha o mesmo fim que teve o Hugo, né? Espero que eles tenham uma carreira muito longeva e que a torcida abrace os moleques, principalmente nesse momento.